O cinema brasileiro não é só um dos melhores do mundo e se alguém discorda disso, eu posso garantir que a pessoa não assiste muito filme brasileiro, quanto também um dos mais diversificados. Essa talvez seja a principal marca do nosso cinema, a diversidade, não só diversidade geográfica e também cultural, porque o Brasil é um país imenso que tem culturas muito diferentes em cada uma das suas regiões, quanto também diversidade de estilos, de gêneros, de influências dos cineastas. Então, só para citar um exemplo, se você resolver fazer uma maratona de cinema brasileiro feito durante a pandemia, ou pelo menos lançado durante a pandemia entre 2020 e 2022, você vai assistir romance LGBT, hardcore, você vai assistir também dramas mais tradicionais de época, você vai ver filme de guerra, você vai ver filme de terror, que investe bastante no gore, e filme de terror também mais sutil, comédias mais inteligentes, comédias mais rasteiras, tem romance, tem ficção científica, tem todo tipo de gênero também no cinema brasileiro. Além, claro, dos gêneros principais, o Brasil produz muito documentário e é um dos melhores países de produção de documentário no mundo, cinema policial, etc, etc, etc. E se você fizer essa maratona que eu sugeri, você vai encontrar, por exemplo, um filme feito em São Paulo, mas também no Japão, uma coprodução que, apesar de ser um filme brasileiro, pega todas as influências dos filmes de máfia japoneses, também com uma estética de história em quadrinho, inspirado um pouco no cinema de ação tailandês, de Hong Kong. Vai encontrar isso? Vai! Eu tô falando de Operação Yakuza, que é o filme que tá sendo lançado na Netflix, dirigido pelo Vicente Amorim, e que é uma mistura de tudo isso que eu falei agora há pouco, o que comprova a diversidade do cinema brasileiro. Se você fizer essa maratona que eu falei, a maior parte dos filmes vai ser de bom pra cima. É isso que acontece em Operação Yakuza? Infelizmente, não. Mas o filme não é ruim, propriamente dito. Acho que o filme tem muitos problemas que eu vou discutir nessa crítica. Só pra vocês entenderem rapidamente a história do filme, o filme trata de uma daquelas maldições que são típicas de filmes de samurai, em que uma katana, uma espada que passou de geração em geração, tá sendo atraída de volta à descendente do seu último usuário, que é a Akemi, vivida pela atriz chamada apenas de Masumi, que é uma moça que vive no Brasil, obviamente ali nos arredores do bairro da Liberdade, que, como o filme ressalta bem, hospeda a maior colônia japonesa fora do Japão no mundo inteiro, e ela tem uma vida normal, ela trabalha numa lojinha ali, mas de repente ela começa a ser perseguida por pessoas que estão ligadas ao passado da família dela, mas que ela não sabe exatamente, e que podem estar conectados com a Yakuza. E aí, obviamente, ela vai ter que, uma hora ou outra, decidir se ela vai comprar essa vingança que ela vai ter que encarar, ou se ela vai fugir de tudo aquilo, e como é um filme, é óbvio que ela vai comprar essa briga pra ela. Eu vou começar falando dois pontos positivos, duas coisas que eu gostei muito no filme. Em primeiro lugar, o filme é esteticamente belíssimo. Com essa pegada de ser bem cartunesco, de simular uma estética de desenho animado mesmo, ainda mais desenho animado japonês, o filme pega uma fotografia bem de neo-noir, então é um filme que se passa basicamente à noite, nas ruas molhadas, lembra muito uma versão de Blade Runner, mas muito mais extrema, muito menos sutil, com aquelas luzes de neon. Então as luzes são muito fortes, azuis, cor-de-rosa, roxas, vermelhas, que banham os interiores, que preenchem os interiores das locações e também dos cenários do filme. Os personagens são sempre banhados por essas luzes muito marcantes, muito expressivas também, e o filme tem quadros que são lindíssimos de ver. De forma geral, o filme é muito bonito esteticamente, e dentro dessa proposta de gênero, ele faz sentido, essa estética faz sentido como uma homenagem aos quadrinhos, e também na história ele vai homenagear, claro, ele vai ser, pra falar a verdade, um filme de máfia japonês. Segundo ponto que eu gosto muito é o fato de ele ser um filme brasileiro, mas algo que os americanos costumam não fazer, mas filmes internacionais, ou seja, filmes feitos fora dos Estados Unidos fazem, e eu acho que é muito importante pra nossa imersão na história, é utilizar as línguas originais dos personagens. Então, por mais que eu ache meio exagerado o filme, toda vez que ele vai pra Osaka, no Japão, volta pra Liberdade, vai pra não sei aonde,
sempre ele mostra os letreiros ali falando, né? Ah, agora é em Osaka, agora é na Liberdade. E a gente já sabe, a gente já entendeu qual núcleo tá se passando em qual cidade, a gente não precisa ter isso explicado o tempo todo. Mas o fato de o filme usar o japonês, a língua japonesa, o inglês e o português, para que cada personagem fale na sua própria língua mãe, faz com que o filme ganhe um novo patamar. É muito chato, é muito ridículo a gente ver aqueles filmes americanos que se passam, por exemplo, sei lá, é o Matt Damon ou é o Tom Cruise que vivem um personagem que deveria ser oriental, ou a Scarlett Johansson, e eu coloquei aqui os pôsteres dos filmes pra quem não pegou as referências, só que eles falam inglês, eles têm cara de americanos, e é óbvio que isso é bem paia, assim como acontece, por exemplo, nas novelas brasileiras, como, sei lá, O Clone, Caminho das Índias. Mas apesar desses dois pontos positivos, eu também tenho que falar 4 pontos negativos aqui, então vocês já percebem pra qual lado a balança da minha avaliação tá pesando. O primeiro ponto negativo, eu acho que é o fato de essa relação que o filme tem com a cultura japonesa e com os filmes de artes marciais, também com os filmes de máfia, principalmente, com quadrinho, com os filmes, como eu falei, né, de artes marciais, de ação de Hong Kong, da Tailândia, acaba sendo um pouco fetichista, porque o Vicente Amorim e o que me parece, a maior parte dos realizadores, eles têm uma relação de fãs bem distanciada com essa cultura, e o filme falta alma, pra falar de uma maneira bem clara, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas é um filme que ele é meio vazio, assim, de alma, de energia, ou então de uma conexão maior dos realizadores com o filme, e isso faz com que a gente nunca se conecte muito com aquele universo, mesmo que a gente ache ele lindo. Em segundo lugar, o filme deveria ser, obviamente, pelo gênero dele, melhor do ponto de vista da ação, e a ação do filme é bastante decepcionante, principalmente porque ela é construída na montagem. Então, quando tem um embate, dois personagens lutando de espada, ou enfim, na mão mesmo, a gente não consegue perceber muito bem os movimentos, porque as montagens dos momentos de ação são feitas sempre com muitos cortes, com planos muito curtos e com a câmera se mexendo muito, e é óbvio que a lógica da ação, a lógica do combate é organizada na sala de montagem, o que faz com que esse filme empalideça até diante de filmes americanos que se inspiram nas mesmas fontes ou em fontes parecidas que esse, como Atômica ou a série John Wick mesmo. Terceiro ponto negativo, que eu não acho que seria um problema em si, mas combinado com esses outros problemas acaba sendo bastante frustrante, é que a história é uma história bastante simples, bastante desinteressante pra falar a verdade, assim como em alguns filmes de artes marciais ou de ação, que podem compensar esse fato sendo espetaculares na ação, como alguns filmes que eu citei aqui já, mas não é o caso aqui. E o quarto ponto, que eu não gosto nem um pouco desse filme, é o fato de que a estrutura dele faz com que a gente já saiba coisas de antemão e a gente não participe da descoberta de certos elementos, de certas reviravoltas, de certas revelações, juntamente com a protagonista. Por exemplo, como o filme começa com aquela espécie de prólogo em que a gente sabe exatamente, mesmo que a gente não saiba os motivos, mas o que aconteceu com o avô dela, porque, come on, né, a gente sabe que é um massacre e que só uma menininha sobreviveu, aí corta pra vida dessa mulher, a gente sabe que ela é a menininha. Sei lá, mais de 1 hora de filme, a gente tem que acompanhar ela descobrindo coisas que a gente já sabe. Eu acho que é uma decisão não muito eficiente do roteiro. Tem outras coisas? Tem outras coisas. Por exemplo, o personagem vivido pelo Jonathan Rhys Meyers é completamente descartável. Eu não faço a menor ideia por que ele tá no filme. Pensem nisso quando vocês estiverem assistindo. Se ele não estivesse ali, o filme seria exatamente o mesmo, mas eu acho que esses são os principais pontos que eu acho que fizeram com que o filme fosse decepcionante, apesar de eu gostar de ele existir. Faz sentido? Eu acho que ele confirma essa diversidade do cinema brasileiro, e eu adoro o fato de haver um filme brasileiro de artes marciais sobre a Yakuza, que se passa numa Liberdade e numa Osaka fictícias, meio idealizadas, como se estivessem em uma animação japonesa ou em uma HQ, mas isso não quer dizer que eu precise defender o filme, porque eu acho que ele foi bastante decepcionante em vários pontos, como eu falei até aqui. E vocês vão assistir? Já assistiram ao filme? Se sim, quando vocês assistirem, venham aqui dizer o que acharam, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, participem do meu grupo exclusivo no Telegram, se vocês quiserem, e me sigam lá no Instagram. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!